me chamo João Paulo de Toledo. Na empresa a gente é mais conhecido como João Toledo, né? Já encurtando aí os nomes, né? Tenho 40 anos de idade, sou natural de Caçapava, uma cidade com um pouco mais de 95 mil habitantes, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Essa cidade ela fica do lado de duas outras cidades grandes, né? Que a gente acaba conhecendo aí, que é São José dos Campos e Taubaté. Eu me identifico como um homem cis, gay, meus pronomes são ele, dele. Sou formado em filosofia e engenharia de produção. E atualmente estou fazendo aí a loucura de fazer 4 especializações, uma em engenharia de tráfego, outra em gestão de projetos ágeis, outra um MBA em storytelling, gestão de pessoas e, por fim, uma última de diversidade e inclusão. Trabalho há 12 anos no ramo de concessão rodoviária. Eu trabalho para a unidade do Grupo Eco Rodovias, a Econ 35. É uma concessionária de rodovia da BR-135 aqui em Minas Gerais. O trecho concessionado ele vai da cidade de Curvelo até a cidade de Montes Claros, que é o centro-norte de Minas. É uma rodovia que a gente tem aí muitos veículos de longa distância, então é um importante eixo de ligação entre Sudeste e Nordeste, né? Atualmente eu tenho atuado como gerente de atendimento ao usuário, que é parecido com um gerente de operações, mas a gente gosta de dar um pouco mais desse foco no atendimento ao nosso cliente, que é o usuário da rodovia, né? Então, eu sou responsável por 2 coordenadorias, o que a gente chama uma coordenadoria de arrecadação, outra coordenadoria de tráfego. Coordenadoria de arrecadação é que toma conta das praças de pedágio, que é algo que o brasileiro não gosta muito, mas faz parte do trabalho, né? E a outra coordenadoria, que é a coordenadoria de tráfego, ela é responsável por atendimento em pista, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar. Futuramente a gente vai ter a implantação aí de 4 balanças fixas no trecho e também seremos responsáveis aí pela operação dessas balanças. A minha equipe atualmente eu tenho cerca de 185 liderados, né? 2 coordenadores diretos e debaixo desses 2 coordenadores aí a gente tem toda essa equipe aí para poder fazer a operação da rodovia realmente acontecer, né? E além desse cargo dentro da empresa, também divido aí as atribuições aí como líder do grupo de afinidade do grupo Eco Rodovias, o EcoPride, né? Nosso grupo de afinidade ele é um grupo recente. A gente criou ele faz 2 anos. A gente está para completar 2 anos, né, no próximo mês. E a gente tem buscado aí soluções ou buscado condições de criar uma cultura ou mudar um pouco a cultura que a gente tem dentro das nossas empresas do grupo, né? Para que sejam realmente empresas que visem valorizar a diversidade, né? A gente tem aí um desafio imenso, porque esse ramo de empresas, elas nasceram lá no passado lá de construtoras, e construtoras, então a gente está falando aí de empresas de engenharia, né? E a gente sabe que o ambiente de engenharia é um ambiente bem conservador, e para pessoas que carregam aí marcadores sociais, principalmente as pessoas LGBTQIAP+, é sempre um desafio a mais dentro disso, né? No início da pandemia, em 2020, fora do ambiente de trabalho, né, participei aí de um, um grupo de profissionais que se reuniram, que é o Quero Transformar, e o Quero Transformar ele existe até hoje, ainda tem ajudado outras pessoas, né? Mas era um grupo, né, formado por gestores, por pessoas de RH, para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade, pessoas com marcadores sociais e que precisassem aí de um apoio para poder passar por esse momento que a gente ainda
está se desvencilhando, mas ainda tem ainda o finzinho da pandemia que a gente tem que tomar esse cuidado ainda, né? Mas naquele momento eu estava até mais dedicado a essa situação. Hoje, no grupo de afinidade, né, o nosso trabalho no grupo de afinidade é tentar fazer com que o nosso ambiente de trabalho ele seja um ambiente acolhedor e que ele possa respeitar todas as diferenças e todos os marcadores sociais. O grupo de afinidade LGBTQIA+, Ecopride, né, do Grupo Ecorodovias, ele tem feito alguns trabalhos de tentar fazer a conscientização dos demais colaboradores do grupo, para que a gente possa ter uma segurança psicológica, uma segurança no trabalho, ou ainda que a gente possa combater o dentro de cada posto de trabalho aquelas situações indesejadas que a gente sempre tem, que são situações de assédio, situações de preconceito, aquelas brincadeiras que, no fundo, são preconceitos enrustidos, né? Mas aquelas brincadeiras que a gente encontra ainda nos corredores, brincadeiras na, nas cozinhas, né, enquanto o pessoal está fazendo o seu lanche lá, e até fora da empresa, né, o relacionamento que a gente tem com o nosso usuário, a gente tem tentado dentro de campanhas que o grupo ele tem possibilitado aí para a gente poder tá, tá lançando isso na sociedade, de poder ajudar as outras pessoas também a entender que a diferença ela existe, mas não passa nada mais, nada menos do que características de uma pessoa que é tão natural ou normal quanto a outra, né? Então, eu acho que esse foco dentro do grupo de afinidade, a gente tem conquistado alguns espaços. Muitas vezes a gente tem que voltar um pouquinho atrás, repensar de novo as ações, mas a ideia é tentar trazer para todas as pessoas essa segurança, né, de que o ambiente de trabalho que é onde ela está a maior parte do dia dela, muitas vezes ela acaba dependendo mais tempo no trabalho do que com a própria família, é um ambiente que ela pode ser ela mesma, pode desempenhar todo o potencial enquanto profissional e enquanto pessoa que ela tem dentro do nosso ambiente. O maior desafio, na verdade, que eu tive, né, e eu acho que o maior desafio para uma pessoa LGBT, que é a P+, dentro da sociedade que a gente tem hoje, a sociedade brasileira, estruturada do jeito que está, né, é, praticamente é sair do armário, né? O outing é um processo difícil, né? É um processo que eu particularmente eu não acho que a gente deveria que ter esse momento, né? Porque é um processo doloroso, ele pode causar aí diversas marcas na pessoa, pode causar algumas neuras, né? Atrapalhar o desenvolvimento da pessoa, né? Quando é algo que deveria ser natural, algo fluido, né? Mas para mim, no ambiente de trabalho, no momento que eu estava, né? Isso foi há 12 anos atrás, praticamente, 11 anos, na verdade, né? Sair do armário foi um momento um pouco difícil. Na época, eu desempenhava uma função ainda operacional, né? Não estava numa posição de alta liderança, mas eu tinha uma equipe aí de 16 pessoas abaixo de mim, tinha um supervisor ao qual eu me reportava diretamente, né? E eu cheguei num momento da minha vida, né, lá praticamente com 30 anos de idade, dentro do armário, né, lembrando que 2011 não é a época que a gente está vivendo hoje,
né? 2022, então 2011 a gente ainda tinha algumas coisas ainda para conquistar, não conquistamos tudo que precisaríamos conquistar quando a gente fala da pauta LGBTQIA+, né? Mas a situação hoje é um pouco melhor do que a gente tinha eh, no início aí da década de 2010, né? Eu já não me aguentava dentro do armário, né? De criação, eu venho de uma família muito católica, então a religião ela dominava o espaço dentro da minha família e também dominava um pouco daquilo que eu constituía como o meu raciocínio e o meu conhecimento, né? Então, nesse momento, né, ainda eu não tinha começado a fazer a minha segunda graduação. A segunda graduação veio um pouco depois, por volta aí de 2013, na verdade, que eu comecei, né? Mas sair do armário naquele momento, né, foi um pouco pesado, porque eu era um braço direito do supervisor, né? A equipe dele contava aí com outras 8 pessoas diretas. E quando eu parei para poder conversar, porque já tinha lançado nas redes sociais que estava namorando, que tinha um namorado e tudo, ele meio sem jeito, ele veio me procurar para poder conversar se aquilo que estava na internet era algo real, né? E eu falei, não, tem nada de mentira, é isso mesmo, né, que está acontecendo. E ele simplesmente ele virou para mim e falou, não, João, você não pode ser, né? Você não, você é meu braço direito, você é meu leão, é você que toma conta das coisas para mim, você não pode ser. Falei, então, o fato de eu estar na sigla G, de eu ser homossexual, e, e isso não vai interferir em nada no meu trabalho. Eu continuo sendo a mesma pessoa que você conheceu, a mesma pessoa que conquistou a tua confiança e a mesma pessoa que já te deu tantos resultados dentro do ambiente de trabalho, né? Mas assim, a gente, né, no nosso desenvolvimento, pessoas LGBT, eu ainda tenho privilégio, né, alguns privilégios ainda em vista do que a gente tem na sociedade relacionados a marcadores sociais, né? A gente acaba sendo confrontado numa situação de que a tua capacidade intelectual, o teu trabalho naquela situação ele estava sendo resumido à minha orientação sexual, né? E isso dá um nó na cabeça da pessoa que se ela não tiver um suporte, não tiver toda a consciência de que aquilo nada mais é do que um marcador na vida dela e a parte intelectual, a parte cognitiva, isso não muda nada. O profissional que a pessoa é não vai mudar nada, né? Muita gente acaba entrando até em alguns processos de que vai precisar aí de uma ajuda psicológica depois. E a gente sabe que no ambiente de trabalho a gente tem muita gente que passa por isso, né? Com os meus liderados foi um pouco mais fácil, mas ainda assim eu tive que contornar algumas situações de pessoas se achando que por eu ter me declarado, né, um homem gay, eu era menos do que eu estava antes quando eu estava dentro do armário e fazia o papel aí de um homem hétero, na verdade, né? Então, eu acho que no ambiente de trabalho isso é muito pesado, né? Para a época foi o que eu acabei vivendo aí e o que me deu um pouco de trabalho no início, né? Hoje não é muito diferente, né? A única diferença que a gente tem é que alguns direitos já foram garantidos já pelo judiciário, infelizmente não pelo poder legislativo e muito menos pelo executivo, né? Mas hoje a gente tem um pouco mais de direito, né? E a gente sabe que aquela brincadeira que é a homofobia disfarçada, ela pode ser punida e eu não tenho que aturar isso, né? Eu tenho que me impor, na verdade, e dizer para a pessoa que aquilo não cabe mais para o momento, né? E isso foi quando aconteceu, quando ainda
estava ali numa posição, como eu disse, né, que não era ainda de uma posição muito estratégica, era uma posição operacional, mas a partir do momento que fui galgando algumas promoções e comecei a entrar no ambiente administrativo da empresa, aí sim a gente vê que é onde o preconceito ele mais reina. Para o meu eu do passado, né? Eu acho que a primeira coisa é que a pessoa possa confiar no ponto que o João Paulo lá do passado, lá, o João Toledo lá do passado, lá, que ele confiasse mais no potencial que ele tinha, né? É aquilo, não é o seu marcador social que vai definir a tua capacidade de ser um profissional, né, fora de série ou não, né? E isso muitas vezes, com a construção da sociedade que a gente tem hoje, com a construção da heteronormatividade em que a gente tem que combater dia a dia, né? Isso faz com que algumas pessoas acabem se achando numa posição inferior das outras, única e exclusivamente porque as outras dizem que quem ela é não é normal. Então eu acho que eu diria, né, não se limite, né? Não se limite achando que você é uma pessoa de segundo nível, muito pelo contrário, né? A sociedade só coloca isso porque tem medo da capacidade e tem medo do potencial dessas pessoas se sobressaírem aos demais, né? Porque a gente tem tanta gente espetacular aí e são pessoas, na verdade, profissionais e fora de série, né? Para não falar um palavrão, para vocês não terem que colocar um pi aí, são pessoas fodas, né? Que muitas vezes elas estão escondidas, que muitas vezes elas estão é, limitadas na sua capacidade, porque a religião, porque a tradição, porque a crença tem colocado que a condição dela não é uma condição normal. Muito pelo contrário, é natural, né? É algo que a gente não precisaria estar falando sobre isso em pleno ano de 2022, né? Já no século XXI e a gente tendo que discutir essas relações ainda, né? E eu acho que para o pessoal que está fazendo graduação, acho que uma dica que é importante, principalmente quem está começando aí na área de engenharia, né, é dizer que assim, as aulas de cálculo elas terminam, né? Elas não são para sempre, né? Mas brincadeiras à parte, né? Aproveitem o momento aí de aprender, porque na trajetória profissional, pelo menos a minha, né? Foi exatamente essas aulas que a gente menos gosta de cálculo, pesquisa operacional, né? Que me deram condições de mostrar o meu potencial, que me deram condições de me sobressair aos demais que estavam trabalhando ao meu lado, para que eu pudesse galgar aí algumas posições de liderança, né? E hoje estar, por exemplo, numa cadeira de gerência, numa empresa aí de grande porte, dentro de um grupo de empresas, né? Eu acho que assim, essas matérias que a gente tem muito medo delas, etc, e tal, são as que mais nos auxiliam, né? E então não percam esse momento, aproveitem o momento, colha o máximo que possa colher dentro disso, porque é exatamente isso que vai te diferenciar dentro do mercado de trabalho. É isso que vai mostrar o quão profissional você é e o quanto você pode estar entregando para a empresa que for te contratar ou aí para a sociedade também como um todo.